Morte de Antíoco Epífanes. Enquanto percorria as províncias superiores, sobre o rei Antíoco, que na Pérsia, em Elimaida, havia uma cidade famosa por suas riquezas, sua prata e seu ouro. Seu templo, extremamente rico, possuía véus de ouro, escudos, couraças e armas, abandonadas ali por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que foi o primeiro a reinar sobre a Grécia. Dirigiu-se ele para essa cidade com a finalidade de tomá-la e pilhá-la, mas foi em vão, porque os habitantes haviam sido prevenidos. Eles se aprontaram para lhe resistir e ele teve que voltar de lá para alcançar Babilônia com grande humilhação. E eis que na Pérsia um mensageiro veio dizer-lhe que as tropas enviadas à Judéia tinham sido derrotadas e que Lísias, tendo partido a princípio com um poderoso exército, havia fugido na presença dos judeus, os quais haviam aumentado ainda suas forças com armas e tropas e se tinham enriquecido com todo o material raptado de seus campos devastados. Eles tinham também destruído a abominação edificada por ele sobre o altar, em Jerusalém, e haviam cercado o templo com altas muralhas como outrora, assim como a cidade de Betsur. Ouvindo essas novas, o rei ficou irado e profundamente perturbado. Atirou-se à cama e caiu doente de tristeza, porque os acontecimentos não tinham correspondido à sua expectativa. Passou assim muitos dias, porque sua mágoa se renovava sem cessar e pensava na morte. Mandou chamar todos os seus amigos e lhes disse: o sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de tristeza. Eu repito para mim mesmo: em que aflição fui eu cair, e a que desolação fui eu reduzido até o presente. Eu que era bom e querido no tempo de meu poder, mas agora me lembro dos males que causei em Jerusalém, de todos os objetos de ouro e de prata que saqueei, e de todos os habitantes de Judá que exterminei sem motivo. Reconheço que foi por causa disso que todos esses males me fulminaram, e agora morro de tristeza numa terra estrangeira. Chamou Filipe, um de seus amigos, e constituiu-o regente de todo o reino. Entregou-lhe seu diadema, seu manto e seu anel, com a responsabilidade de guiar seu filho Antíoco e de educá-lo para sua realeza. O rei Antíoco morreu ali no ano 149. Por sua vez, apenas soube Lísias que o rei tinha morrido, ele levou ao trono seu filho Antíoco, a quem havia educado desde a infância, e deu-lhe o nome de Eupátor. Neste íntere, os ocupantes da fortaleza importunavam os judeus que se dirigiam ao templo, procuravam constantemente causar-lhes dano para apoiar os gentios. Judas resolveu arrancar-lhes das mãos a fortaleza e convocou todo o povo para sitiá-los. Reuniram-se, portanto, para começar o cerco no ano 150 e construíram balistas e máquinas de guerra. Mas alguns dos sitiados, aos quais se juntaram alguns israelitas perversos, fugiram e correram ao rei para lhe dizer: até quando deixarás de fazer justiça e vingar nossos irmãos? Julgamos bom servir a teu pai, obedecer suas ordens e seguir suas leis. E os filhos de nosso povo se afastaram de nós como dos estrangeiros. Eles cercam a fortaleza,
mal capturam um dos nossos, matam-no e pilham os nossos bens. E não é somente sobre nós que eles estendem a mão, mas ainda contra os povos vizinhos. Eis que hoje eles se empossaram da fortaleza para serem senhores do templo e da cidade e fortificaram Batsur. Se tu não os prevenires, farão ainda piores males e tu não poderás mais detê-los. A essas palavras, o rei se encolerizou, convocou todos os seus amigos, os generais de seus exércitos e os chefes de sua cavalaria. E ajuntaram-se a ele outros reinos e ilhas marítimas, tropas de mercenários. Seu exército atingiu a 100.000 infantes, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes, prontos para a guerra. Atravessaram eles a Idumeia e acamparam diante de Betsur, onde combateram por muito tempo. Construíram máquinas de guerra, mas os sitiados saíram e lançaram fogo, lutando com coragem. Abandonando a fortaleza, veio Judas estabelecer-se em Zacarias, defronte do campo de luta do rei. Ao amanhecer, levantou-se o rei e dirigiu impetuosamente suas tropas em direção a Zacarias. As forças se prepararam para o combate e soaram as trombetas. Mostraram aos elefantes sucos de uvas e amora para incitá-los ao combate. Foram repartidos nas falanges, pondo-se em volta de cada elefante 1.000 homens armados de cotas de malhas e de capacetes de bronze para a cabeça. 500 cavaleiros escolhidos estavam igualmente ao redor de cada animal. Esses cavaleiros tinham costume de estar com o animal onde quer que ele estivesse e de ir aonde ele ia, sem jamais se afastarem dele. Sobre cada um havia também fortes torres de madeira, muito firmes e defendidas pelas máquinas. Sobre cada um havia também valentes guerreiros, que combatiam lá em cima, além do condutor indiano. O rei dispôs o restante da cavalaria de um lado e de outro, nas duas alas, para manobrar e proteger as falanges. Quando o sol brilhou sobre os escudos de ouro e bronze, a montanha resplandeceu como que iluminada por outras tantas lâmpadas. Uma parte das tropas do rei se espalhou sobre as colinas e outra pela planície, caminhando com precaução e em boa ordem. O ruído de seu número, de sua marcha, da colisão de suas armas era pavoroso, porque era um exército extremamente numeroso e possante. Judas, no entanto, avançou com seus para travar a batalha. 600 homens do exército do rei foram aniquilados. Eleazar, cognominado Al-Aram, viu que um dos elefantes estava armado com a armadura real e ultrapassava todos os outros. Supondo que o rei estivesse em cima, entregou-se a si mesmo para salvar todo o povo e conquistar um nome eterno. Precipitou-se audaciosamente nessa direção para o meio da falange, matando à direita e à esquerda e separando o inimigo de lado a lado. Conseguiu chegar até o elefante e, tomando posição debaixo dele, matou-o. O animal rolou sobre Eleazar, que ali morreu. No entanto, averiguando o poder do exército real e a impetuosidade de suas tropas, retiraram-se os judeus. Mas os soldados do rei subiram-lhe ao encontro até Jerusalém, dirigindo-se então o rei à Judeia e ao monte Sião. Fez um acordo de paz com os habitantes de Betsur, porquanto esses saíram da cidade porque já não tinham víveres para continuar ali, pois era o ano sabático. Assim o rei apoderou-se da cidade e pôs nela uma guarnição.
Por muitos dias cercou a cidade santa, construiu máquinas de guerra, guindastes para lançar fogo e pedras, escorpiões para lançar flechas e fundas. De seu lado, os sitiados construíram também máquinas para se oporem aos seus inimigos e combaterem por muito tempo. Todavia, faltavam víveres aos celeiros por ser o 7º ano, e todos os que se achavam refugiados na Judéia para fugir dos gentios tinham esgotado o resto da reserva. Restavam, afinal, poucos homens para a defesa do templo, atingidos como estavam pela fome e por dispersarem-se cada um para sua casa. Filipe, que antes de morrer o rei Antíoco fora designado para educar seu filho Antíoco para a realeza, tinha chegado da Pérsia e da Média para o exército do rei e procurava apoderar-se do governo. Soube-o Lísias e apressou a partida, dizendo ao rei, aos oficiais e aos homens: estamos nos enfraquecendo aqui dia após dia. Temos poucos víveres e o lugar que sitiamos é forte. Enquanto nos devemos ocupar com os negócios do reino, estendamos a mão a esses homens e façamos a paz com eles e com toda a sua raça. Deixemo-los viver como outrora, segundo as suas próprias leis, porque foi por causa dessas leis que abolimos, que eles se revoltaram e fizeram tudo isso. Essa proposta agradou ao rei e aos generais. Enviou, pois, alguém para tratar da paz com os sitiados, que aceitaram, sob a palavra de juramento feito pelo rei, e os generais abandonaram a fortaleza. O rei subiu o monte Sião e visitou as fortificações, mas violou a palavra dada e ordenou a destruição da muralha. Em seguida, partiu a toda pressa e voltou para Antioquia, onde achou Filipe como senhor da cidade. Atacou-a e tomou a cidade à força. Demétrio I. No ano 151, Demétrio, filho de Seleuco, escapou de Roma e com alguns companheiros alcançou uma cidade marítima onde se proclamou rei. Quando ele entrou no palácio real de seus pais, o exército se apoderou de Antíoco e de Lísias para conduzi-los a ele. Soube-o o rei e disse: não me mostreis a sua face. E o exército os matou, e Demétrio sentou-se no trono que lhe cabia. Todos os traidores e os ímpios de Israel achegaram-se dele sob a chefia de Alcimo, que aspiravam tornar-se sumo sacerdote. Acusaram o povo nestes termos: Judas e seus irmãos mataram todos os teus amigos e nos expulsaram de nosso país. Envia, portanto, agora um homem que possua tua confiança e que venha ver que triste situação nos puseram, a nós e ao país que pertence ao rei, para castigar a eles e a todos os seus partidários. O rei escolheu Báquides, um de seus amigos, então governador além do rio, um dos grandes do reino e fiel ao rei. Enviou-o com o ímpio Alcimo, a quem deu-lhe ordem de tomar vingança dos filhos de Israel. Partiram, pois, e tomaram o caminho do país de Judá com forte exército, enviando a Judas e seus irmãos palavras de paz capciosas. Vendo-os chegar com numerosas tropas, estes não lhe deram ouvido. Houve, todavia, um grupo de escribas que foi ter com Alcimo e Báquides, com palavras de justas reivindicações. Estes assideus, que eram os mais benquistos em Israel, pediam-lhe a paz. Diziam entre si: é um sacerdote da raça de Arão que vem a nós com o exército. Ele não nos fará mal algum. Alcimo trocou com eles palavras de paz e lhes jurou: não faremos mal nem a vós nem a vossos amigos. Acreditaram neles, mas ele apoderou-se de 60 deles e mandou-os matar no mesmo dia, conforme estava escrito:
Rios de sangue fizeram correr em torno de Jerusalém e nem sequer havia quem o sepultasse. Salmo 78, versículo 3. O assombro e o terror apoderaram-se do povo, porque se dizia: não há entre eles nem verdade nem justiça, depois que violaram o pacto e juramento que haviam confirmado. Báquides partiu de Jerusalém e instalou seu acampamento em Betzete, onde prendeu e lançou numa grande cisterna muitos desertores de seu exército e algumas pessoas do país. Confirmou a terra nas mãos de Alcimo e, deixando-lhe um exército para socorrê-lo, regressou para junto do rei. Entretanto, Alcimo teve que lutar para se impor como sumo sacerdote. Agrupavam-se ao redor dele todos os perturbadores do povo, com os quais ele se tornara senhor da terra de Judá, e foi um tempo doloroso para Israel.